Prezados irmãos, é com muito prazer que aproveito esta oportunidade para dar os meus mais sinceros parabéns pelo 50º aniversário do edifício da Igreja de Setúbal. Aquilo que era um sonho, o de haver um edifício próprio como igreja para louvar e bendizer a Deus, tornou-se realidade no ano de 1971, tendo o templo sido dedicado precisamente no dia 8 de maio desse ano. Até 1942 não havia em permanência qualquer pastor na cidade de Setúbal. Só nesse ano é que se estabeleceu permanentemente na cidade um pastor, na altura o pastor Fernando Simões. O meu pai, Juvenal Gomes, foi o quarto pastor em permanência na cidade de Setúbal. Após os pastores Fernando Simões, José Júlio Pires e José Abela. Meu pai fixou-se em Setúbal no ano de 1951. Ele havia terminado um tempo antes os seus estudos no Seminário Adventista de Porto Alegre. Entretanto, havia começado a trabalhar na Casa Publicadora Atlântico, que na altura se situava na Praça Ilha do Faial, em Lisboa, muito perto do antigo Colégio Infanta Dona Joana, atualmente Escola de Talentos. E quando ele trabalhava na publicadora, foi-lhe feito o convite para pastorear a igreja de Setúbal, inicialmente como estagiário, sob a direção do pastor Ernesto Ferreira, que naquela altura era presidente da União Portuguesa. Recordo-me do meu pai falar com muito carinho desses primeiros tempos do início do seu ministério como pastor. É muito natural que nós todos recordemos, enfim, com muita satisfação, os primeiros tempos em que iniciamos a nossa carreira profissional. E é o que se passou com o meu pai. Ele falava muito, com muito entusiasmo, de dos membros de igreja, de Setúbal, das reuniões de sábado, das reuniões de oração, das atividades de maneira geral. Ele falava dos amigos, por exemplo, do professor Tavares e a sua família, também do irmão Cipriano Batista, da irmã Liliane e a sua mãe, da irmã Artemisa e a sua mãe, do irmão Trindade, do irmão José Pedro e tantos outros cujos nomes de momento não me recordo. Ele falava muitas vezes dos estudos bíblicos que eram dados, das pessoas interessadas na mensagem. Falava dos batismos, que na altura se realizavam na praia, para os lados da Figueirinha. De referir que a minha mãe foi uma companheira muito ativa também no trabalho missionário. A sala de culto situava-se num prédio antigo, eu penso que na rua Estevão de Vasconcelos, no centro histórico da cidade, para os lados da Avenida Luísa Todi. A sala não era muito espaçosa, situava-se num primeiro andar. No resto do chão funcionava uma serração, tipo carpintaria. A rua era estreita, com um pavimento num empedrado muito escorregadio. Era preciso ter muito cuidado para não escorregar quando chovia, principalmente no inverno. Não seria o local mais apropriado para uma igreja, mas era o que naquela altura era possível. Agora, a localização da igreja é muito melhor, muito mais interessante. Trata-se de um belo edifício, numa zona mais tranquila, muito mais agradável. Eu, pessoalmente, gosto bastante do local. Por coincidência, o edifício atual é no número 8 da Rua Latino Coelho, precisamente ao lado do prédio em que os meus pais passaram a residir numa segunda fase da sua estadia na cidade. Eles residiram no número 6, onde eu nasci em 1953. Agora penso que funciona nesse local, no resto de chão, a escola do primeiro ciclo. Por curiosidade,
eu nasci na madrugada seguinte à festa da comemoração do 10º aniversário da Juventude Adventista de Setúbal. Na altura chamava-se Sociedade de Jovens. Portanto, essa Sociedade de Jovens ter-se fundado no início de 43, ou no fim de 42, e a festa comemorativa teve lugar precisamente no início do ano de 1953, em janeiro. Eu nasci na madrugada seguinte a essa festa, e é-me contado que a minha mãe ainda ensaiou, ainda esteve nos ensaios que decorreram nesse sábado, porque a festa teve lugar no sábado à noite. Eu nasci precisamente na madrugada de sábado para domingo, da madrugada de domingo. Ora, os meus pais referiam muitas vezes o facto das crianças e os jovens serem muito, muito ativos. A juventude era muito colaboradora nas atividades da igreja. No verão de 1953, 2 anos após o meu pai ter ido para Setúbal, ele foi transferido para a Igreja de Lisboa, na rua Joaquim Bonifácio. Enfim, todas estas memórias me fazem sentir feliz pela comemoração dos 50 anos do edifício próprio da Igreja de Setúbal. Que Deus continue a abençoar os seus filhos na cidade de Setúbal e que, por seu intermédio, muitas pessoas se possam unir à nossa Igreja. Possamos, desta forma, abreviar a segunda vinda de Jesus, que é o nosso maior desejo. Neste momento, é este o meu apelo.